Olá, eu sou Marina do canal Deixa que eu conto e hoje vou contar para vocês sobre a luz do mundo. Certa noite, numa casa em um bairro tranquilo, um menino se preparava para dormir. O nome dele era Pedro. Sua mãe o colocou na cama e o cobriu com cobertores para que ficasse quentinho e confortável. Depois ajoelhou-se ao lado da cama e orou com ele. Então, levantou-se, inclinou-se e beijou a testa do menino. Pedro olhou para ela e disse: Mamãe, por favor, não se esqueça de ligar o abajur antes de sair do quarto. Sua mãe sorriu para ele e disse: Não se preocupe, Pedrinho. Eu vou ligar o abajur. Não vou deixá-lo no escuro. Então ela deu um último beijo em Pedrinho, terminou de ajeitá-lo na cama e acendeu o abajur. Quando ela estava quase saindo do quarto, Pedrinho disse: Mamãe, por que eu tenho medo do escuro? Ela disse: Essa é uma pergunta difícil de responder, Pedrinho. Acho que vamos ter que guardar essa pergunta para o vovô. Ele virá jantar conosco amanhã. Você pode perguntar a ele. Tudo bem, mamãe, disse Pedrinho. Vou esperar até amanhã e perguntar ao vovô sobre isso. No dia seguinte, tal como a mãe de Pedrinho havia prometido, o vovô veio para o jantar. Antes de dirigirem-se à mesa, Pedrinho sentou-se no colo do avô e disse: Vovô, posso lhe fazer uma pergunta que está me incomodando muito? O vovô sorriu e disse: Claro, Pedrinho. Diga-me o que você gostaria de saber. Pedrinho disse: Vovô, por que eu tenho medo do escuro? E por que tantas pessoas que eu conheço também têm medo do escuro? O vovô olhou para Pedrinho e disse: Essa é uma pergunta muito boa. Mas sabe, não é só do escuro que muita gente tem medo. Muitas pessoas também têm medo da luz. Medo da luz? Disse Pedrinho. Por quê? E o vovô disse: Para você entender isso, vou ter que começar do início. Na verdade, bem do início. Pedrinho adorava quando o vovô contava-lhe histórias. Assim, ele se ajeitou ao lado do vovô e esperou que ele começasse. E o vovô começou a história do jeito que sempre fazia. Era uma vez um grande rei, o rei da luz. Ele vivia na luz, ele criou a luz e a sua luz era tão perfeita e tão pura que ele era chamado de o Rei Sem Sombra. Este grandioso Rei da Luz criou um grupo de seres e os criou para que brilhassem tanto quanto ele brilhava. Ele os chamava de pequenos luzeiros. Ele colocou esses luzeiros num jardim repleto de raios solares. Dia após dia, o sol iluminava o jardim e ajudava as flores, plantas e frutos a crescerem. A luz brilhante do sol ajudava a aquecer todos no jardim. Os pequenos luzeiros adoravam quando o rei vinha visitá-los no fim do dia. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Os luzeiros decidiram fazer o que queriam, em vez de fazerem o que o rei ordenara que eles fizessem. Então, desobedeceram ao rei e pecaram contra ele. No mesmo instante em que pecaram, suas luzes se apagaram e eles ficaram cheios de vergonha. Eles correram tão rápido quanto podiam para fugirem do rei, pois não queriam que o rei da luz o visse. Fugiram do jardim, por entre as árvores e se esconderam no lugar mais escuro que conseguiram encontrar. A partir desse momento, passaram a ter medo da luz, pois sabiam que onde estivesse a luz, o rei estaria, e o rei os veria cheios de vergonha.
Depois que os pequenos luzeiros se foram, o rei começou a tirar sua luz do jardim, e logo o jardim se tornou um lugar frio e cheio de ervas daninhas e espinhos. Os pequenos luzeiros entraram mais e mais pela floresta, até que passaram a viver em um lugar quase completamente coberto pela escuridão. Era um lugar tão escuro que eles tinham que tatear ao redor, como se fossem cegos, para sentirem o caminho que deveriam seguir pela floresta. Muitas vezes eles tropeçavam e caíam, arranhando os joelhos e se ferindo. Era terrível viver naquela escuridão pavorosa o tempo todo, onde a única luz que eles viam eram vultos que bailavam pela floresta. De fato, eles não conseguiam mais perceber a diferença entre noite e dia. Então, certa noite, ou talvez fosse um dia, num ponto bem distante, eles viram uma luz muito brilhante por entre as árvores. Eles podiam ver aquela luz vindo a muitos quilômetros de distância e ficaram assustados com ela. Pensaram que a luz fosse o rei se aproximando para encontrá-los e castigá-los por seus pecados. Então, muitos luzeiros correram rapidamente para longe da luz. Mas alguns dos pequeninos luzeiros ficaram tão impressionados e curiosos com a luz que decidiram ver de onde ela vinha. Eles partiram e viajaram por muitos e muitos quilômetros durante muito tempo. E quanto mais eles se aproximavam, mais forte aquela luz brilhava. Finalmente, eles chegaram a uma clareira na floresta. No meio da clareira, eles viram um luzeiro pai, um luzeiro mãe e um bebê que brilhava como o sol. Aquela luz resplandecente parecia sair diretamente do bebê. Os luzeiros que viram aquilo ficaram admirados e surpresos. Perguntaram ao luzeiro pai: "Quem é esse bebê? De onde ele veio?" O luzeiro pai respondeu: "Ele não é meu filho, ele é filho do Rei da Luz. O rei o deu a nós como um presente especial. Ele nasceu por nós. Quando ele crescer, será chamado a luz do mundo. Não haverá escuridão forte o bastante para esconder a sua luz, nem profunda o suficiente para afastar a sua luz." Quando ouviram isso, os pequenos luzeiros se ajoelharam aos pés do bebê e começaram a adorá-lo com reverência e temor. Quando eles se levantaram, seus rostos brilhavam, mas a luz que brilhava em seus rostos não vinha de dentro deles. Era um reflexo da luz que saía do bebê. Os pequenos luzeiros estavam agora envolvidos com a luz daquela criança que tinham visitado. Eles correram para suas casas, seus amigos e famílias o mais rápido que puderam. Quando chegaram em casa, eles ainda brilhavam. Os outros luzeiros ficaram amedrontados quando os viram e perguntaram: "O que aconteceu com vocês?" Então, os pequenos luzeiros lhe contaram a história. "Nós vimos um bebê que brilhava como a luz. Ele é o filho do Rei da Luz. O rei nos deu seu filho. Ele nos deu seu próprio filho para ser a luz do mundo." Os luzeiros notaram que havia mais luz na floresta. Agora eles podiam enxergar para onde iam. Podiam andar sem cair. Podiam correr e brincar sem bater nas árvores e nas pedras e se ferirem. Alguns ainda se escondiam da luz, mas outros perceberam que não precisavam mais ter medo. Eles viram que viver na luz era muito melhor do que viver na escuridão, como estavam acostumados.
O vovô olhou para Pedrinho e disse: Você entendeu, Pedrinho? Nós temos medo do escuro porque fomos criados para viver na luz. Mas um dia, todos nós que amamos esse filho, iremos viver com ele para sempre no céu. Quando formos para a morada do filho, que agora é a luz do mundo, nunca mais haverá escuridão. Não apenas isso, mas também não existirá mais a lua, nem as estrelas, nem mesmo o sol. Não haverá abajur, nem lâmpadas, nem lanternas, nem velas. Pedrinho perguntou: Como poderá existir luz sem o sol, ou lâmpadas, ou velas? Como poderá? E o vovô respondeu: No lugar onde o filho do rei vive, agora a luz que brilha para sempre vem dele. Ele é a luz do céu. Todos os que entram em sua presença nunca mais estarão na escuridão. Nossa, disse Pedrinho, é maravilhoso pensar sobre isso. E o vovô respondeu: Pedrinho, deixe-me dar uma sugestão. Toda vez que você vir o sol, a lua, as estrelas, ou acender uma vela, ou ligar seu abajur, lembre-se da história do filho que o Rei da Luz trouxe para iluminar a escuridão deste mundo. E lembre-se que ele nos deu seu bebê como presente. Enquanto se lembrar disso, você nunca, nunca mais terá que sentir medo do escuro novamente. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Obrigada!